que já já está por aí, né? Passa tudo muito rápido e já já chega aí em novembro. Bom, vamos lá então, tá? Então, hoje, eu e o professor Tony vamos conduzir, mas também com o apoio dos demais colegas que aqui estão conosco essa noite. O ENAD, né, como na semana passada nós tivemos aí o nosso primeiro encontro, né, com a coordenação, né, a professora Renata, a professora Érica, o professor André, né, falou bastante, né, sobre a característica do ENAD, né, quem precisa, quem não precisa, né, então isso foi discutido na semana passada, e o nosso foco hoje é mais realmente didático com vocês, tá? A, a prova, né, ela é um instrumento, né, regida pelo MEC, né, com uma abordagem de análise de desempenho estruturada pelo INEP, né, e vai mostrar aí, né, um sistema de indicadores, né, de indicadores dos cursos. Tá? Então, né, ou seja, qualificando, né, a formação profissional de vocês, cada um aí na sua escolha, né, na sua área que vai trabalhar, né, que escolheu aí para a sua formação, tá? A prova do ENAD, ela tem algumas divisões, né, por isso que é muito importante nós trabalharmos com vocês, até porque não será só esse encontro, tá, turma? Então, né, até o dia da prova, e outras semanas da prova, né, às quartas-feiras estaremos sempre juntos, aí ou eu ou outro colega, trazendo as abordagens do ENAD em diversas temáticas, tá? Então, estaremos juntos aí por mais alguns encontros. No primeiro momento, a estrutura, né, do exame do ENAD, ele tem, assim, algumas divisões, tá? Que são de caráter obrigatório, tá bom? Como, por exemplo, o questionário do perfil do estudante, né? Então, é um questionário muito simples, que ele vai buscar compreender o perfil desse estudante, tá? Então, né, é bem isso mesmo, tá? É compreensão do perfil do estudante. Por isso que eu disse que ela realmente é um questionário com informações pessoais, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Vocês já vão ver ali o exemplo de algumas questões, tá bom? E uma outra parte, não a última, porque ela tem várias divisões, né? Que vai realmente tratar das competências, né, de conhecimento exclusivo ali, né, das áreas, tá? Temáticas gerais, técnicas, né? E um outro contexto ainda, né, tem mais uma parte ainda, que é a percepção da prova. Né? Então, ela tem aí, esse exame, ela tem momentos, né? Tem momentos, tá? Então, a estrutura dela, das avaliações, né, das questões de conhecimento, está dividida em dois grupos, né, formação geral e formação específica, né, componentes específicos. E o que é bem importante, pessoal, ela tem componentes discursivos, tanto no contexto geral, também no contexto específico, tá? Então, ela não é só questões de múltipla escolha, também tem múltipla escolha, tá? E eu gosto de frisar isso porque, né, nós acabamos aí de ter o curso preparatório também para a prova do CRC, a prova foi domingo, né, foi a recente, né, foi dia 18, foi domingo, e o perfil das avaliações são diferentes, né, vocês vão perceber que bem diferente, tá? Bem diferente, tá bom? Por exemplo, tá? Então, vamos trazer aqui situações de fato, né? Vamos aí para a prática, vamos colocar a mão na massa, né? Vamos aí para a prática. E aí, na prática, né? Lembra que eu falei para vocês agora, né? Uma das partes, né, da estrutura do ENAD é o questionário do estudante, tá? Então, o objetivo é conhecer o perfil do estudante. Portanto, são questões de caráter pessoal, né? Estado civil, né? A escolarização da mãe, né? Onde, né? O formato de moradia,
com quem mora, tá? Né? Então, apartamento, casa, se mora com cônjuges e pais, sozinho, enfim, né? Então, é bem aí na característica pessoal, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, gente? São 20 e tantas questões, mas eu trouxe aqui muito mais como exemplo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o motivo de vocês terem escolhido o curso, né? Então, né, cada um tem a sua escolha, né? Se alguém te incentivou, né, a fazer essa graduação, família, amigos, colegas, ninguém, sei lá, né? Dificuldades encontradas, né, ou né, perfil, né, familiar, tá? Então, essa é chamado questionário do estudante. Ele ainda tem mais uma etapa, né? Esse questionário é muito importante, tá, pessoal? Ele é muito importante. Também vai abordar questões pedagógicas, né? E aí onde vocês vão, né, sinalizar aqui, né, de concordo totalmente, a discordo, enfim. E ele vai trazer algumas condições pedagógicas, né? Então, por exemplo, você teve oportunidade de trabalhar em equipe? Aí vocês vão se lembrar lá quando os professores falam, pessoal, essa atividade é em equipe, né? Vocês tiveram oportunidade de trabalhar estudo de caso? Enfim, né? Você vai se lembrar lá das aulas, né? Vocês tiveram oportunidade de trabalhar a capacidade de comunicação? Aí vocês vão se lembrar lá quando o professor pediu para apresentar o trabalho, né? E assim vai, né? Faz parte aqui né, do seu cotidiano. Né? Vocês participaram de projetos de extensão, né? Imagine um aluno meu do NAF falar que não. Ai, né? Projeto de extensão do Gilberto, do Tony, do Guilherme, meu, né? Do professor Miguel, enfim, né? Do professor Wendel, nossa, da professora Maria José, quantos projetos, gente? São centenas, tá? Então, né, tem também essa parte onde vocês vão refletir um pouquinho a jornada pedagógica, né, que vocês trilharam aí durante o curso. Tá? Então, isso aqui tudo são questões, né, que estão ainda no questionário do perfil do estudante. Tá? Só um minutinho, Valquíria. Volta um pouquinho. Sim, fica à vontade. Algum de vocês que estão assistindo agora a essa discussão, colocaria uma nota 1, 2 ou 3 para algum desses itens colocados aqui? Sim. Vocês colocariam alguma nota baixa para algum desses itens colocados aqui, nessa listinha aqui? Não, aqui não. Eu, pelo menos, não. Então, tá bom, minha gente. É isso, eu né? também não. Obrigada, gente. É isso, né? Essa reflexão aí que o professor Tony, né, está falando. Né, Tony? Então, é o que de fato tiveram, né? Esse relatório é muito importante, né? Para você e para também. Tony, eu colocaria, se tivesse a opção que tem muito projeto, eu colocaria essa. Muito projeto também. Tem até demais. Mas isso é bom, né? Isso é bom. Não, com certeza, isso é bom. Depois, no final, vocês terão um forms para preencher, tá? E aí é legal, vocês podem colocar até a percepção de vocês também. Posso continuar, Tony? Tudo bem. Tá bom. Isso aí. Então, ainda aqui, continuando, né, vamos também pensar no formato geral, né, das questões, tá? Como que ela é dividida, tá bom? Então, falamos aqui do perfil, certo? Então, questionário, perfil do estudante. Tem questões do âmbito pessoal e questões de análise de estratégia didática pedagógica. Tá? Então, são as duas coisas nesse questionário. Bom, aí, meu povo,
vamos começar a parte mais técnica, né, de conhecimento, e também como que essa prova é dividida, né, por conta desse formato, tá? Então, ela tem uma divisão de conhecimento geral e conhecimento específico na abordagem discursiva e na abordagem objetiva. E aí nós vamos, né, fazer um bate-bola aqui, o professor Tony, colocando exatamente alguns exemplos, dicas, né? Nossa ideia é essa hoje aqui, trazer dicas a vocês, tá? Na discursiva, pessoal, são algumas questões discursivas. Vocês viram lá que no formato da última edição, isso acho que é importante falar, né? O que nós estamos apresentando aqui para vocês está sempre atrelado ao exemplo que nós temos da última edição, tá? Né? Então, depois aí tivemos a pandemia, obviamente, e agora temos aí uma nova edição. Possa ser que nessa nova edição tenha alguma modificação, algum detalhe diferente, não tem como adivinharmos, né, gente? Não dá. Mas nós estamos trabalhando com a última, né? E se formos comparar a última com a penúltima, estava ali muito parecido, tá? Em termos de formato da prova, tá bom? Então, né, lembrando lá nas características anteriores, que essa divisão, né, ó, 3 questões discursivas, assim foi no último formato, tá, gente? 3 questões discursivas de conhecimento específico e 2 discursivas de conhecimento geral, tá? 5 questões discursivas, tá? Então, foi assim na última edição. Se será idêntico nesta, não temos certeza absoluta, mas tende a ser, né? Tende a ser, tá bom? Então, aí ficamos com algumas dicas, tá? Então, na discursiva, primeiro, há limite de linhas, né? A própria prova já é delimitada, o que eu acho incrível, tá? Tanto para quem escreve pouco, como para quem escreve muito, porque a prova já vai esclarecer, ó, 15 linhas, e é isso que tu tem, tá? Então, quem gosta de escrever 2 páginas vai ter que praticar o poder da síntese. E quem é muito objetivo vai ter que estender um pouquinho, tá? Então, isso também, a prova, eu acho que ela é um tanto equilibrada e justa, né? Então, ela já tem lá o componente 15 linhas, é o que tem para todo mundo, tá? Então, não é quem escreveu mais, vai ter mais nota ou menos nota, não, porque a prova já vai delimitar o espaço, né? Então, a última foi delimitado ali 15 linhas por questão discursiva. E aí, por isso que nós, né, temos aqui essas dicas, tá? Então, utilizando uma linguagem simples, né, pessoal, onde você tenha mais assertividade na sua escrita, naquilo que você conhece, no formato da sua escrita, né? Isso vai ajudá-los a não escorregar, né, na língua portuguesa, né, nas concordâncias, na gramática, né, nas coerências verbais, né, porque se você for, né, sei lá, tentar uma linguagem mais complexa, você pode se perder por aí, né? Então, a linguagem de domínio de vocês e que vocês, né, possam utilizar, né, uma estrutura conceitual, né, organizando a ideia de vocês, né, para o tema proposto, porque ali cada questão terá um tema proposto. Eu gosto muito de falar na abordagem de construção do texto, né, muito parecido com a estrutura da redação, né, aquela que vocês aprenderam lá para o Enem, né, para o vestibular, enfim, né, pensando realmente, né, numa introdução, né, ou seja, vou começar um texto, né, começo por onde, né, uma frase ali introduzindo o tema, e aí construção de alguns parágrafos curtos, gente, lembra que são só 15 linhas, tá? Eu falo só porque, para mim, 15 linhas é só, né? Eu tenho que praticar realmente, ser objetiva mesmo, né? Se dispara a escrever. Então, cada um conhece aí o seu perfil, certo, minha gente, né? Cada um conhece aí o seu perfil, tá? E aí um fechamento, né? Para que o texto não fique ali solto, né? Será que acabou? Qual é a ideia que ele está defendendo aqui? Como é que é, tá?
Então, esse formato facilita, né, a escrita de vocês. Então, ali na introdução, né, vocês podem já pensar de uma forma mais assertiva, o que eu quero instigar ali, né? Pensa quem vai corrigir essa discursiva, né, provocar ali uma curiosidade, né, pensar de uma forma bem objetiva, deixando claro a importância do tema ali solicitado, né? Já o professor Tony vai mostrar vários temas aí para vocês. E nos parágrafos, né, os tópicos, usar ali um texto, né, onde você vai conseguir defender a sua ideia sobre aquele assunto, né? Mas, gente, trazendo ali, né, informações confiáveis, né, que não vá fugir do tema, né? Daqui a pouco você começa a escrever, quando você percebe, você já fugiu do tema. Isso é muito, né? Tem que tomar muito cuidado para não fugir do tema, né? E fechar, né, o seu pensamento. Aí deixamos aqui até alguns exemplos de frases, não precisa decorar isso não, tá, meu povo? Exemplo, literalmente exemplo, né? Para que realmente quem está lendo aquele texto consiga entender que você introduziu o tema, fez as suas argumentações e fechou o assunto, né? Então, sei lá, em virtude dos fatos mencionados no gráfico. Então, às vezes tem gráfico, às vezes tem figura, nós vamos mostrar já aqui, tá? Gráficos, figuras, mapas, né? Desta forma, né, considera-se que, levando em consideração os aspectos abordados, e assim vamos, tá? E aí você fecha um texto que é pequeno, né, gente? Não é um texto grande, aí de até 15 linhas, não é um texto grande, mas que você consiga, né, deixar claro o que você estava propondo ali defender. 15 linhas, gente, não é grande, mas lembra que são 15 questões, né? Não, são só 5, né? São só 5 discursivos, tá? Certo? Tudo bem até aí? Posso continuar? Muito bem. Posso? Então tá. Ó, aqui um exemplo de uma questão discursiva. Então, aqui de conhecimento geral, depois eu vou mostrar algumas de conhecimento mais técnico, tá? E aí o professor Tony vai mostrar um tanto de outros exemplos, tá bom? Então, aqui era um contexto, né, do ocorrido com a vereadora Marielle, em 2018. Então, vocês terão textos, tá, que vão compor o raciocínio de vocês, tá bom? Não é, né? Não são questões que vocês irão adivinhar o contexto. Perceba que aqui está, ó, texto 3, tá? Porque ia ficar muito grande colocar aqui na tela. Mas tinham 3 textos contextualizando essa situação da Marielle, tá, pessoal? Tá? Então, tinham 3 textos. Eu trouxe só o último aqui, ó, texto 3. São textos curtinhos, perceba, um parágrafo só, não é um texto gigantão. E aí, o que vocês têm que prestar atenção, né? Tá bom, contou aí, né, a intervenção, o ocorrido, né, com a Marielle, mas o que eles querem saber? É isso que vocês precisam prestar atenção. Ó, vale 10 pontos aqui, tá vendo? E as linhas, tudo já delimitado, tá vendo? Linha 1, 2, 3 até 15, tá? E aí eles perguntam aqui, ó, a partir das informações aí apresentadas no texto, olha só, percebam aí o que ele quer saber, hein, gente, ó. O foco é defesa de direitos humanos, percebem isso? Ó. E sociedade democrática, né? Então, ele fala, ó, então, né, com base nas notícias, e aí a produção de notícias falsas após assassinato, tá vendo? Então, né, tem um contexto aqui, exatamente o que se pede que vocês irão ali redigir, tá bom? Então, né, percebam, gente, que aqui, né, ele não está pedindo ali exatamente para você descrever o caso Marielle, né? O caso Marielle é o que você vai ter de base para compreensão do contexto pedido. Então, contexto pedido, né? Direitos humanos, notícias falsas, né?
Prejuízos da sociedade democrática, esse é o contexto. Certo? Faz sentido aí para vocês isso? Tá? Então, tem que prestar bem atenção no que se pede, né? O que está sendo solicitado ali. Bom, aqui, outro exemplo, ó. Esse daqui, pessoal, um exemplo também de conhecimento geral, mas é uma questão objetiva. Ah, muito obrigada, viu, Fran? Valeu. Então, ó, tá vendo? Aqui também é contexto conhecimento geral, tá? Prof, o que você está chamando aí de conhecimento geral, né? São questões que não está solicitando conteúdo técnico, tá? Então, por exemplo, né, o pessoal tecnólogo de logística, então, questões de logística. Tecnólogo em marketing, questões específicas de marketing. Economia, então, questões específicas de economia. Tá? Então, quando eu estou falando aqui de contexto geral, né, não é uma abordagem técnica, né, cada um aí da sua formação, administração, contábeis, né, tecnólogo em RH, e assim vai, tá? Então, aqui também é um contexto geral. Olha lá, lembra que eu disse que algumas questões teriam mapas, gráficos? Essa aqui é uma destas, né? Então, tem lá, ó, onde ele fala sobre, né, os 5 países com maior área plantada com transgênicos no mundo. E aí, pessoal, tem um tanto de informações, né, nesse gráfico, nesse mapa, né? Então, alguns países, né, a plantação, né, a cultura em cada um desses, quem é que planta mais soja, mais algodão, né? Então, tem aqui uma legenda, logo abaixo, uma composição gráfica, né? Então, ó, índices, porcentagens, né? Então, total de área plantada, né, no mundo, e aí vai para as análises das assertivas, né? Então, toda vez que tiver esse formato, bom, esse formato, né? Assertiva 1, assertiva 2, assertiva 3, assertiva 4, né? Significa que ele está buscando aí uma múltipla análise, né? Ou seja, ele está correlacionando algumas assertivas para identificar ali a sua interpretação, né? Então, pela distribuição, né? Acentuando alguns países, identificando áreas correlatas, né? Área de produção, do Brasil é maior que a Argentina, dos Estados Unidos é maior do que, né, todo mundo, o hemisfério. Então, eles estão fazendo ali, né, comparações para que vocês possam correlacionar assertivas, né? Então, vocês vão lá correlacionando aqui, né, as assertivas, tá? Então, ainda aqui de conhecimento geral, bom? Aqui, ó, essa aqui é uma muito interessante, né? Vocês que adoram aí um infográfico, né? Então, aqui um outro assunto, pessoal, também de conhecimento geral, que fala sobre mobilidade urbana. Percebam, gente, o que é conhecimento geral, né? Então, assim, né, prestem muita atenção nas aulas do professor Charles, do professor Guilherme, né? Porque são assuntos realmente diversos. Então, ó, vocês viram aqui, né? Agronegócios, mobilidade urbana, né? Direitos humanos. Então, cada questão trará um assunto diverso, tá? Mas, olha só, em termos de estrutura da prova, esta questão tem a mesma estrutura dela. Tá vendo essa daqui? Ou seja, são assertivas, né? Sim, Suelen, interfere, né? Só se você não fizer, tá? Só se você não fizer, tá bom? Uma vez convocado, né? Você fazendo a prova, pronto, tá tudo certo, viu, Suelen? Tá bom.
Aí, pessoal, tem questões mais técnicas, né? Mais técnicas, né? Por exemplo, aqui essa questão aqui, né, é uma questão que envolve governança corporativa, né? Então, ela é pertinente a vários cursos, né? Porque ela fala alguma coisa aqui de contabilidade, tá vendo? Mas ela não é específica de contabilidade, por mais que pareça. Ela não é, né? Ela fala num contexto mais de governança corporativa. Então, ela é inerente para a economia, ela é inerente para os tecnólogos, para a administração, e assim vai, tá? Então, ela aqui tem um formato mais simples, né? Mais assertiva, tá? E quando, aí sim, né, gente, entra no contexto mais técnico. Então, ó, prof, então vamos lá. Tem questão dissertativa no contexto geral, tem questão dissertativa no contexto técnico, tá? Então, aqui, por exemplo, a galera aí de contábeis, aqui é muito específico de contábeis, por exemplo, tá? Só para contábeis, não, pessoal, porque quando cai questão de contabilidade para ADM, para economia e para tecnólogos, também vai perguntar a mesma coisa. Aí vocês vão falar, aquela UC lá de registro. Então, aqui nesse caso, né, nós estamos falando aqui das normas internacionais de contabilidade, FRS, né? Então, né, que tem aula com a prof. Valquíria aqui, em todas as aulas eu falo de FRS, em todas as aulas, né? Então, sempre abordando os CPCs, porque é o que o mercado exige e é o que a avaliação exige. É o que o mercado exige e é o que a avaliação exige, tá? Então, aqui ele coloca, né, duas situações, por exemplo, né, de ativo imobilizado, né, lá o balanço, vocês vão lembrar lá do balanço, ativo imobilizado, né, então os bens da empresa, né, só que ele coloca o contexto normativo, né, e aí ele quer saber o quê? Ó, como é que eu faria aquele lançamento contábil, tá? E ainda divide, ó, essa aqui vale 6, essa aqui vale 4. Então, aqui não dá para chutar, né, meu povo? Presta atenção, hein? Né? Ou seja, não tem lá alternativa para você, né, ir lá e identificar, tá? Não dá, né? Ai. Eu tenho que realmente resolver a questão, né? Eu tenho que resolver, tá? Demonstrar, né, o cálculo daquele ativo imobilizado. Então, ele traz aqui, né, a vida útil do bem, o valor residual, né? Ou seja, aqui é um cálculo de depreciação, tá? Então, né, ele traz lá os valores, a vida útil, né? Sim, Yuri, inclusive começar hoje. Não, Yuri, já acabaram as inscrições para o NAF. Acabaram as inscrições. Quer dizer, para o NAF não, para todos os projetos. Né? Inicia-se hoje, tá? Certo, meu povo? Vamos percebendo aí as diferenças das questões, tá? Essa daqui também é uma questão discursiva, né, que fala sobre, mais técnica, né, discursiva, porém técnica, e ela fala sobre auditoria. Né? Então, quem está tendo aula com a prof aí de auditoria, já teve. Nós falamos bem da NBC TA 200, que fala sobre o trabalho do auditor. Né? Então, como é que funciona, né, a atuação, né, acerca da opinião do auditor, ou seja, o parecer, né, o parecer técnico. Tá? Então, ele diz a norma, ele tem aqui um contexto, e vai pedir para você fazer essa redação, né, ou seja, explicar, né, o trabalho técnico do auditor independente. Lembrando, né, pessoal, toda vez que está falando da NBC-TA, nós estamos falando do auditor independente, apesar que ele ajuda aqui dizendo isso no contexto da questão, tá? Mas percebam, né? Aqui tem um contexto, né? Então, vocês vão lá ler o contexto, tá? Ele está falando ali sobre né, um aporte de limite de cheque especial, enfim, né? Então, tem o trabalho aqui do auditor, tá?
Aqui um outro tipo de questão, né? Essa questão aqui, ela é conhecida como a técnica de, né, asserção-razão, onde eles determinam dois contextos, né, que vão se correlacionar ou não, né? Então, olha, essa afirmativa é porque, então, né? Então, a aplicação do conceito, né, do capital, porque a escolha da mensuração do capital né? Então, tem duas afirmativas aqui que vocês irão correlacionar, né, para poder responder aqui cada alternativa, né? Cada uma das alternativas, tá? Aqui uma questão de margem de contribuição, né? Margem de contribuição, gente, também permeia em todos os cursos, né? Permeia em todos os cursos, porque ela envolve governança, controladoria, envolve finanças, envolve tantas outras, né? Tantos outros contextos, tá? Então, aqui é um contexto de margem de contribuição. Então, perceba, vai ter que demonstrar o cálculo, né? Então, ó, vai ter que demonstrar o cálculo, né? E questões mais simples, né? Onde você tem ali uma identificação de valores e você tem lá as respostas, ou seja, alguma dessas alternativas é a resposta válida, né, meu povo? É a resposta válida. Né? Aqui é modelo de custeio por absorção, né? Então, quem teve aí o C de governança e controladoria comigo, com o professor Tony, trabalhou bastante absorção, hein? Mas um tanto, hein? Né? Fizeram muitos cálculos de custeio por absorção, tá? Né? Ela é uma questão mais objetiva, turma, ela é bem objetiva, né? É o cálculo exato. Então, tem lá, né, o seu contexto e a apuração aí para identificar a alternativa correta. E assim vai, tá? Com alguns elementos, né, dessas questões. No final das questões de conhecimento técnico... Oi, Gil. Acho que é importante você chamar a atenção dos alunos em relação aos conhecimentos gerais, né? Esse acompanhamento aí né, das notícias mais importantes, dos acontecimentos mais importantes dos últimos tempos, né? Provavelmente vai cair Covid, né? Questão aí da alta dos combustíveis, inflação, né? Então, esses temas mais atuais, né? Isso mesmo, né? Obrigada, professor Gil. Mas é isso mesmo, né, gente? Vocês viram lá, né, que os exemplos que eu mostrei para vocês foram da última prova, né? Falou ali de, né, direitos humanos, mobilidade urbana, agronegócios. Então, né, tem de ser, não dá para termos certeza, né? Mas, como o professor Gilberto falou, né? Então, nós temos aí Covid, nós temos vacina, nós temos o contexto da guerra. É uma lista, né? Uma lista. E nós teremos encontros para falar sobre isso também, né? Dar alguns exemplos, tá? No final da prova, gente, ó, perceba que eu ainda estou falando da estrutura, hein? Ainda estou falando da estrutura, viu, meu povo? Né? E aí eu vou passar a palavra para o professor Tony, que vai dar continuidade aqui, tá? Mas no final da prova, terá lá também um questionário de percepção da prova, né? Então, quanto tempo você levou para concluir a prova? Né? 1 hora, 2 horas, 4 horas, enfim, né? A estrutura é suficiente? Você achou o grau das questões fáceis, difíceis, muito fácil, muito difícil, tá? Então, tem mais esse questionário no final da prova. Portanto, percebam aí, né? Tem vou colocar um outro material. Oi, Miguel. Tem uma percepção, então, do perfil, como eu disse para vocês. Depois tem, né, o questionário específico de conhecimentos. E depois, né, essa outra identificação, que é
efetivamente, identificar ali se vocês, né, acharam a prova difícil, fácil, muito fácil, e assim por diante, tá? Bora lá. Então, agora vamos entrar umas dicas mais técnicas. Vou projetar aqui para vocês. E aí, só para descansar um pouquinho a garganta. Então, aí o prof. Tony vai tocando aqui. E todos os outros colegas, gente, fiquem tranquilos para intervir a qualquer hora, pelo amor de Deus, hein? Todos vocês aqui, fiquem à vontade. Tony, posso ir passando aqui? Está me dando um toque aí, tá bom? Tudo bem. Então, bora lá. Aqui a gente tem preenchimento, né, adequado daquilo que a gente chama de questões discursivas, tá? Tanto na de conhecimentos gerais quanto na de conhecimentos específicos, né, que são 2 e 3, né, essas discursivas, elas precisam ter uma certa estrutura, tá? Primeira delas, o primeiro ponto, né, que você precisa identificar qual é o problema proposto, tá? Então, normalmente você tem dentro dela, né, você tem situações que são colocadas, tá? Mas o problema proposto não está no enunciado, está lá embaixo, que é o que está sendo pedido. Tá? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. A parte de cima, ou seja, os textos que estão sendo colocados, é mais uma contextualização. O problema, muitas vezes, não está lá, o problema está no texto que está sendo pedido na parte de baixo da questão. Tá? É ali que está exatamente a solicitação do que você tem que preencher. Então, toma muito cuidado. Tony, que foi aquele exemplo que eu coloquei da Marielle, né? Isso, exatamente. Exatamente. Né? Então, ali, eles não estão pedindo para você falar do caso. Do caso, sim, que envolve o caso. No item 2, você pode andar aí? Isso. Aqui está exatamente o que se precisa fazer, né? Você tem que, tá vendo essa primeira linha do item 2? Então, você tem que fazer uma comparação, ou fazer uma análise, ou uma justificativa, ou fazer citação, ou exemplificação, ou retirar literalmente do texto. Isso você precisa fazer. E aí a gente vai explicando aqui, né? Que comparações eu tenho que fazer, ou seja, apresentar as semelhanças e diferenças do que você encontrou no texto. Se é que está pedindo lá embaixo, então, compare, se a citação é comparação, então você tem que fazer isso. Procurar semelhanças e diferenças que estão no texto. Também pode estar solicitando lá embaixo uma análise. Então, aí você precisa fazer o quê? Se aprofundar no tema que está sendo solicitado. Você tem que se aprofundar, porque está pedindo uma análise. Também pode ser solicitado uma justificativa, ou seja, que você justifique o texto que foi colocado. Aí o ideal é que você faça exatamente o quê? Puxe alguma coisa teórica, puxe alguma questão que você conheça cientificamente, né, para justificar o que está colocado lá. Também pode ser solicitado, né, e aí são as perguntas que aparecem sobre a questão dissertativa, né, que busque o quê? Citações. E aí essas citações, né, ou exemplificação, você literalmente pode pegar, né, do texto ou trazer exemplos de fora. Só cuidado para não sair do texto, né? Tomar muito cuidado para não sair do texto. Então, a citação e a exemplificação, você precisa trazer exemplos que você conheça sobre o assunto, né, e enxertar isso no texto, ou seja, na resposta que você estaria dando, sempre justificando o porquê que você está tirando. Ou também pode acontecer, certo, dentro da justificativa ou dentro da resposta, algo que já exista no texto que foi colocado. Então, simplesmente copiar e colar. Não tem muito segredo aí. Tá? Mas tudo depende do quê? Depende do que está sendo solicitado na pergunta da questão dissertativa. Ele está pedindo o quê? Uma comparação? Está pedindo uma análise, uma justificativa, uma citação? O que está sendo pedido? Tá? E essas solicitações aparecem no enunciado, ou seja, lá embaixo, na questão dissertativa. Então, vem sempre um contexto,
e aí vem a pergunta sobre a questão dissertativa. Item 3, Valquíria. O Tony teve uma pergunta aqui no chat, né, a pergunta do Abimael, uma pergunta importante, acho que é legal para todos, tá? Ele perguntou se, né, sempre teremos esses encontros aqui às quartas-feiras, às 19h, se precisa fazer inscrição e se vale horas. Tudo sim a resposta, viu, Abimael, né? Então, nossos encontros serão sempre de quarta-feira, aqui no primeiro horário, não sempre com a prof. Valquíria ou o professor Tony, mas sempre com alguns dos professores que vocês conhecem, o professor Miguel, o professor Gilberto, o professor Guilherme, enfim, tá? Sim, vale horas, tá? Desde que vocês participem de pelo menos 50% dos encontros, todos os encontros terão lista de presença, tá? E, sim, nós temos um Classroom, nós colocamos aqui no início do encontro, eu vou replicar aqui novamente, onde nós deixaremos esses materiais disponíveis para vocês, tá bom? Se é de extensão ou de atividade, aqui vocês estiverem necessitando, tá? Aí nós vamos, a coordenação vai identificar isso com vocês, tá bom? Maravilha, maravilha. Muito bem, Tony, pode continuar aí, depois eu vou respondendo mais perguntas aqui, só para não perdermos a time. Eu não sei muito bem como que vocês fazem para responder uma questão dissertativa, né? Vocês leem várias vezes o texto, lê uma vez, se perde no meio, volta a ler, como é que vocês fazem, né, para ler uma questão dissertativa, sabendo que você tem que responder, não com alternativas, não é uma questão, lê várias vezes? O várias vezes é interessante, sabe? Só que você tem que tomar um cuidado, né? Quando você lê a primeira vez, começar a anotar, e precisa ser assim, senão você perde muito tempo, palavras-chave. Você precisa começar a anotar, ou pelo menos grifar, né, no texto, palavra-chave. Você precisa fazer isso. Isso tem que ser assim, grifa, tá? Porque normalmente essas palavras-chave, né, elas costumam resumir o quê? A ideia central do texto. Então, você lê uma vez, grifa, dá uma lida novamente, certo? Para você entender ou contextualizar, e aí, através das palavras-chave, tá? Você precisa ver qual é o comando, e o comando muitas vezes não está no texto, o comando às vezes está fora do texto, e é isso que você precisa tomar cuidado. Então, muitas vezes o texto, ele é só um texto para dar uma base, né, para contextualizar, mas a resposta não está no texto. E aonde que está, o que você precisa fazer? Está no comando da pergunta. O comando da pergunta que muitas vezes direciona. Então, tem textos onde a resposta está no texto, e tem texto onde a resposta não está no texto, ela só veio para dar uma motivação, para dar um embasamento, e a resposta está fora do texto, ou seja, em cima daquilo que você sabe ou daquilo que você aprendeu. Sempre tomando cuidado com essa questão do comando. O que está sendo solicitado? Sempre tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vai montar essa tratativa, né, sempre tomar cuidado, né, com aquilo que a gente chama de conjunto de princípios, né, as leis, essas generalizações que a gente faz, né, que podem solucionar ou explicar o problema que está sendo solicitado. Tá? Muitas vezes você precisa trazer uma questão mais técnica, pode-se dizer assim, né? Onde você consiga trazer para o texto alguma explicação um pouco mais diretiva, ou seja, alguns princípios, algumas leis, algumas questões vinculadas, no caso de contabilidade, os CPCs, no caso de normas, né? De qualidade, no caso de Constituição Federal, ou seja, são várias regras, né, ou textos que, quando você estuda, você vai se apropriando de alguns contextos, e isso pode ser trazido para dentro do texto, ou seja, pode ser trazido como uma justificativa, né, que é uma forma de você fazer o quê? Aprofundar ou desenvolver o texto, tá? E aí você precisa estudar, né? Tem várias questões legais, várias questões de princípios,
os próprios princípios contábeis, né? Princípios econômicos também. Então, são questões básicas dos cursos, e quando você consegue identificar, elas enriquecem ou aprofundam o texto que você está trabalhando. Item 5. Nem sempre, né, as questões, elas são, tá muito claro, né, o que está sendo solicitado. Então, nas questões dissertativas, né, ou discursivas, muitas vezes existem aquilo que a gente chama de assuntos secundários ou atores secundários. E elas têm que ser tomado cuidado, porque senão você acaba colocando ela como sendo um assunto principal no texto e você perde linhas, né, trazendo um assunto secundário ou um ator secundário que não faz parte da alternativa oficial. Então, cuidado com isso, certo? Foca no comando que foi colocado na questão, foca nisso daí, e algumas questões secundárias, tá? Não traga para o texto, porque senão você não vai ter condições de 15 linhas você preencher isso adequadamente. Toda vez que você for montar a questão, você sempre precisa dividir nesses 3 pedaços aqui, ó. O que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão. Como é que normalmente, um pouquinho mais para frente, até eu dividi isso, mostrando como é que a gente deve fazer. Introdução, uma ou 2 linhas. Desenvolvimento, normalmente no desenvolvimento, você tem 2 argumentos, argumento 1 e argumento 2, porque normalmente vem 2 questões dentro do mesmo texto. Então, você tem que dar uma introdução, 2 a 3 linhas no máximo. Desenvolvimento, você tem que ter 5 linhas para o primeiro argumento, mais 5 linhas para o segundo argumento, e mais 2 ou 3 linhas para você fechar na conclusão. Ou seja, lógico, né, Tony, que também ele tem que pensar no formato da escrita, né? sim. Porque até para pensar nesse raciocínio que o Tony está falando, né, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, porque cada um, gente, tem um formato de escrita, literalmente, né? Tem letras um pouco maior, um pouco menor, mas é importante vocês prestarem atenção na composição até mental, né, desse texto. O que eu pretendo escrever, né, o que eu vou definir, né, na minha discursiva. Então, aquele que tem, né, uma letra menor, né, ele consegue, né, por exemplo, aqui quando eu estava falando, né, no desenvolvimento, ele consegue argumentar um pouco mais, porque ele consegue utilizar um espaço diferente, né? E quem tem uma letra um pouco maior, né, nem tanto, eu falo por mim, né, minha letra é grande. Então, se eu quero escrever um pouquinho mais, eu preciso dar uma apertadinha na letra ali, né, para que caiba, né, de verdade esse contexto, né, que eu quero defender ali, né, que se perde. O item 7, né, que vem na sequência, você pode... Aqui, é que eu estou respondendo também o chat. Eu não sei como é que vocês são para responder questões, né? Ou até como a gente fala, né? Tem que tomar muito cuidado para a gente, nós não nos tornarmos, né, pessoas prolixas, né? Você fala, fala, fala e não fala. Isso é muito perigoso. E num texto desse, certo? Como você tem poucas linhas para responder, são 15 linhas, né? Se você perder o argumento principal, que normalmente aparecem 2 argumentos por questão, tá? Você acaba falando um monte de coisas que não tem nada a ver, ou seja, você falou, 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 mas não chegou no ponto argumentando, né, citando, questionando, exemplificando, você não fez isso. Então, a montagem da questão dissertativa ou discursiva, ela tem que tomar muito cuidado, ou seja, você tem que ser muito claro e objetivo, tá? Não ficar recortando, né, assuntos secundários ou atores secundários que muitas vezes não enriquecem o trabalho que você está fazendo na questão. O item 8.
Eu não sei como é que vocês se expressam, né, em textos, porque aqui a gente está falando em texto, né? Não pode usar gírias. E cuidado, que às vezes a gente não percebe, né? Repete o mesmo texto, a mesma palavra várias vezes. Você também não pode fazer isso. Então, cuidado com regionalismos, tá? Cuidado com palavras de baixo calão, ou seja, palavrões. Cuidado com isso, tá? Você não pode colocar no texto. Quando você coloca no texto, eles anulam essa questão sua. A sua questão é anulada. Tá? Então, muito cuidado como você vai idealizar ou vai escrever a sua questão, né? Evite questões de gírias, regionalismos, né? Porque às vezes na sua região é normal usar certos textos, tá? Mas quem está corrigindo não conhece a sua região, então ele não vai entender o que você falou. Então, cuidado com esse texto, né? Evita palavrão de qualquer jeito, não me coloca nenhum palavrão e essas questões de gírias, tá? Então, tem que policiar um pouquinho a maneira como vocês vão se expressar para evitar essa anulação, porque a sua questão vai ser anulada se aparecer questões que eles não consigam entender por causa de gírias, regionalismos, palavras de baixo calão, eles simplesmente anulam a questão. Eles param de ler a questão e anulam ela. Então, cuidado com isso. Por mais que você não goste do texto, né, ou fique muito irritado, cuidado com o que você vai escrever. O ideal é que você faça um rascunho, não vá direto, né, escrever, faz um rascunho. No rascunho você rasura, faz o que você quiser, corta, certo? E depois, efetivamente, você vai lá e escreve no espaço que você tem para publicar efetivamente o que você fez, tá? Dá uma corrigida na ortografia, ver se não tem nenhum probleminha, né? Depois de você reler e ler, né, uma ou duas vezes o que você escreveu, aí que realmente você transcreve. Faça períodos curtos, cuidado com os períodos, né? Não pode ser período muito longo. Cuidado com essa questão de coesão e coerência no assunto. Então, você tem que emendar, né? Você tem que ter sempre a introdução, o desenvolvimento e depois fechar a conclusão. Então, você tem que ter uma certa coerência, né, naquilo que você está escrevendo no texto. E aqui eu coloquei mais ou menos, né, como é que a gente divide isso, tá? Como eu falei para vocês. Uma ou duas linhas, né, para a parte inicial, que seria a parte de introdução, de 4 a 5 linhas para o primeiro argumento, mesma coisa para o segundo argumento, e de 1 a 2 linhas para você concluir. Lembrando, certo, que em média se gasta numa questão discursiva 15 minutos. São as questões que mais dão trabalho, né? Para você elaborar ela bem feitinha. Começou a ficar passando um pouquinho disso daí, toma cuidado, tá? Porque daí vai comprometer muito as objetivas, né? Comprometer demais as objetivas. Nunca deixe de preencher nenhuma linha, ou seja, preencha as 15 linhas. Preencha as 15 linhas. Cuidado com ideologia política, não trate de nenhuma questão ideológica, não faça isso. Você tem que dar sempre um parecer técnico. Usou ideologia política, eles vão também anular a sua questão. Próxima página. Só tirando algumas dúvidas aqui, Tony, do chat, Sim. algumas perguntas. Estou respondendo direto, mas tem perguntas que eu acho que é importante para todos, né? O Pedro perguntou se esses encontros do ProEnad precisa realizar a inscrição. Não, não precisa, tá? O que vocês precisam é entrar no Classroom. Eu já coloquei várias vezes aqui no chat, mas eu vou colocar mais uma vez, porque aí vocês vão receber sempre o link, né? Sempre estará divulgado lá no mural o link, o assunto, tá? Isso, tá bom? Sempre dessa forma, tá? A prova, quem faz a inscrição de vocês é a coordenação, né? De acordo com o critério, quem está no último período, tá?
Então, a inserção para a realização da prova. Depois, Pedro, tem um questionário que vocês precisam fazer, e ter o cadastro lá no site, efetivamente, né, da prova do ENAD, tá? E aí tem que ter uma conta no Gov.br, né, ou seja, porque é um instrumento federal, né, onde tem lá a etapa de cadastro no site, tá? São duas coisas diferentes para não ficar a dúvida, tá? Para realizar a prova, quem faz a sua inscrição é a coordenação, de acordo com o seu formato de conclusão, ou seja, para quem realmente está concluindo o curso, né? 7º, 8º, né? Ou o pessoal do tecnólogo, né? 3º, 4º semestre. E a outra coisa é a sua inscrição no site do ENAD. São duas coisas diferentes. Tá bom, Pedro? Isso aí. Aqui é só um exemplo de questão discursiva, né? Aqui você pode reparar que são 2 textos, né? E às vezes pode ter 3. No caso da Marielle, eram acho que 3 textos que tinham um na sequência do outro, né? Você pode virar a página. E aí tem o comando, né? Volta um pouquinho. O comando. O comando está aqui, tá vendo? São 3 comandos que tem aqui, ó. E está até dividido por pontuação, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos aqui assuntos que você precisa abordar, né? Que é o desenvolvimento sustentável, tá vendo? Esse é o comando que você precisa se ater e colocar isso na sua resposta. O conflito, né? Entre compra de veículos automotores e a promoção de sustentabilidade e ações de fomento ao transporte urbano sustentável no Brasil. Tá vendo? Então, esses são os comandos. Se nos textos aparece questões relacionadas a isso daqui, você pode copiar, colar, você pode justificar. Se não aparece, isso tem que sair da sua cabeça, usando os textos aqui como base, tá? E trazer isso para a questão. Então, o comando está aqui, ó. Isso que tem que ser desenvolvido. Se você olhar a próxima página, pode ir. Aí, Tônia, que estou respondendo aqui, são muitas perguntas no chat. Muitas. Aqui tem o padrão de resposta, tá vendo? O que se espera dessa resposta, tá vendo? São colocadas 2 alternativas aqui, então o estudante iria redigir, né, abordando esses 2 tópicos aqui, ó, que é exatamente o que está sendo colocado. De desenvolvimento sustentável e essa questão de redução do IPI, que fala lá no texto, né, para compra, incentivando a compra de automóveis, quanto que isso impacta, né, na questão de sustentabilidade ou não. Então, deveria passar por esses pontos aqui, lembrando que tem a sustentabilidade e a questão da briga, né, entre consumir automóveis e, ao mesmo tempo, tem uma questão de sustentabilidade sendo garantida, tá? Questões discursivas de conhecimento geral, isso daqui. As questões técnicas, tá? Ou seja, as objetivas, tem esses 5 formatos aqui, ó. Vocês vão dedicar esses 5 formatos. Ou eles vão ser de complementação simples, ou de resposta única, ou interpretação, resposta múltipla, ou asserção e razão. A última aqui, provavelmente, é a que vocês têm maior dificuldade, que é esse modelo de asserção e razão. Eu acho que eu trouxe um modelo de cada uma delas, para vocês verem como é que a gente precisa identificar. Pode ir? Ok. Aqui é uma de redação, né, ou seja, de português, que mostra a fragmentação do poema, né, de Guimarães Rosa, A Vida. Então, aqui foi pego um pedacinho, né,
E aqui, como não tem, né, nenhum comando objetivo, tá? Na questão não tem nenhum comando objetivo, simplesmente está falando o quê? Se referindo ao poema, né, de Guimarães Rosa. E aí você tem que ler o poema, identificar qual dessas alternativas reflete, né, a frase que está colocada lá em cima, direto, tá? Porque não tem nenhum comando aqui específico. Aí você tem que ler e identificar dentro do texto o que você precisa responder. É bem direta, né, Antônio? Bem direta, bem específica. Bem direto. Ó, vamos lá para outra aqui. Resposta única, acho que você já falou, né? Faz a comparação entre os textos, né? Aqui tem textos diferentes, né, que você tem. Texto 1, texto Isso. 2. E tem o texto 2. A questão principal aqui, certo, você tem que ler o comando que está sendo pedido. É sempre direcionar o comando, porque muitas vezes você não precisa nem ler o texto, tá? Dependendo do comando que der aqui, ó. Aqui, qual o comando que está sendo dado? Ó? A comparação entre os textos permite concluir. Bom, então você tem que ler os textos, né? Senão você não consegue fazer a comparação. Tá? Então, leia primeiro o comando, antes de ler o texto. Sempre. Tá? Ele está mencionando o texto 1 e 2, tá? E aí tem a comparação entre os... Esse é o comando principal. Bom, se é esse o comando, então você tem que ler para conseguir justificar o que está... Senão não sai. Porque muitas vezes, dependendo do comando que aparece aqui, você não precisa ler o texto. Se você conhece do assunto, você responde sem ler o texto. É rápido e prático, mas depende do comando que foi colocado. Pode ir? E... Mas aqui de interpretação, né? A questão de interpretação normalmente não vem texto, ou se vem texto é mínimo, aí vem uma figura, vem um mapa, daí você precisa ler, né, interpretar isso daí e justificar. Então, vem coisas muito rápidas, né, muito curtas, aqui simplesmente está falando, leia o gráfico, você tem que ler o gráfico, interpretar o gráfico. Tá? E tem uma figura, tem uma charge do lado, e aí, com base nisso daqui, você tem que responder. E as questões estão aqui. E aí, obrigatoriamente, novamente, qual é o comando? O comando está aqui. A relação entre o que é mostrado no gráfico e na charge. Então, esse é o comando. Então, você tem que olhar a charge para responder isso daqui. Esse é o comando, né? Múltiplas, respostas múltiplas, né? Novamente, um texto. E aí vem, olha o comando aqui, ó. Sobre globalização, avalie as afirmações a seguir. Então, olha só. Globalização, se você conhece o contexto de globalização, você não precisa ler o texto. O texto lá é mais para enriquecer, porque a resposta não está no texto. A resposta está no tema, chamado globalização. Aí você tem que entender de globalização, senão não dá. Aí já exclui uma, pronto, né, Tony? Já exclui a um, não cabe, pronto. Ó, mas acho que essa dica que o professor Tony deu agora é muito importante, porque a prova tem tempo, né? E aí, Sim. muitas vezes, você vai economizando tempo, né? Não precisa realmente nem ler lá o contexto, porque o comando está claro. O prof. Tony estava refrisando, né? E refletindo isso com vocês agora. Tá? Nem sempre o comando está tão claro, né? Ele mostrou na questão anterior isso. Realmente você precisa entender, comparar, né? Essa questão anterior aqui, ó. Ela pede comparações do texto 1 com o 2, a legitimidade. Aí não tem jeito. Aí tem que ler os dois, tem que ler, não tem outro jeito. Por isso, gente, prestem bem atenção no que o Tony está falando. Vão no comando, antes de qualquer coisa, para não perder tempo. Então, essa questão aqui de resposta única,
não tem outro jeito, tem que ler os dois textos, e muito bem, grifando e comparando, né? Esse daqui já não precisa, ó. Certo? Se você entende Não, de globalização, você vai responder. Não é o texto que vai dar a resposta. O texto não vai dar a resposta nisso. é isso mesmo, gente. Você tem que conhecer de globalização. Conhecer de globalização, aí vai que vai. Você vai responder. O Eduarda, nós já mostramos algumas dissertativas, tá? Não são só questões objetivas, não, são questões dissertativas, né? O professor Tony acabou de dar os exemplos aqui das dissertativas. Sim, são questões objetivas e dissertativas, com cálculo também. Com cálculo também. Nós mostramos algumas aqui já com cálculo de custos, por margem de contribuição, ponto de equilíbrio, por exemplo, tá bom? Não, pode usar calculadora. Não pode, não pode. Ó, esse é um detalhe importante, hein? Galera de contábeis aí, na prova do CRC pode usar HP, na prova do ENAD não pode, minha gente. Não pode usar Não calculadora. Nem celular, hein, pessoal? Nem celular. Nem celular. Né? Inclusive, vão pedir a sua bolsa, tudo, deixar longe da sua carteira. Pedir. Sim, cai finanças. Cai. Opa! Oh, como eu estava dizendo, custos, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, matemática financeira, tudão. Pois é, Eduardo, pois é, o formato da prova. Essa de asserção e razão talvez seja mais complicada para a maioria de vocês, tá? Porque aparece um porquê ali. Essa eu acho que é a mais complexa, né? Vou colocar aqui. Deve ter um exemplo. Tem aqui, ó. Então, olha aí o porquê. E aí você tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, você tem que identificar se a primeira é verdadeira e se a segunda é verdadeira. Isso você tem que identificar, ok? Pode ter texto anterior, pode não ter texto, certo? Mas você precisa identificar se a primeira é verdadeira e se a segunda é verdadeira. Normalmente, essa questão aqui, você não lê o texto, o texto anterior, né, que está explicando e tal, você vai direto na resposta aqui, ó, na alternativa 1, veja se ela é verdadeira, e na alternativa 2, se ela é verdadeira. Se você não conseguiu identificar, aí você lê o texto, você faz o contrário. O próximo ponto é o quê? Tá, identifiquei que a primeira é verdadeira, identifiquei que a segunda é verdadeira, tá. A segunda justifica a primeira, que é o porquê aqui, ó. A segunda justifica a primeira? Se justifica, então, as duas são verdadeiras e a segunda, né, é a justificativa da primeira. Então, como é que se responde isso? Leia o item 1. Então, vê se você identifica nela direto se ela é verdadeira ou não, sem ler texto, nada. Tá? Leia a justificativa 2, se ela é verdadeira ou não, e veja se a 2 justifica a primeira. Aí você já matou a questão. Caso você leu e não conseguiu resolver aqui se ela é verdadeira ou não, aí você tem que ler o texto. Muito bem. Tony, vou dar só uma pequena pausa aqui, só para, porque o nosso tempo urge. A gente passou bastante modelo aqui e nós temos que ir para projetos, né? Pessoal, então, vamos lá, eu vou colocar novamente aqui. Pessoal, por favor, só prestem atenção aqui que eu vou colocar no chat novamente o link do Classroom, porque senão vai aparecendo perguntas repetidas, tá? Eu já coloquei várias vezes, vou colocar mais uma vez, porque nós vamos deixar esse material e tantos outros que nós vamos trabalhar com vocês no Classroom. Os avisos dos links dos encontros também vamos colocar no mural do Classroom. E todos os professores vão reforçar com vocês.
né? O professor Miguel vai mandar, o professor Gilberto, o professor Guilherme, o professor André, enfim, né? Os professores vão reforçando aí com vocês, tá? Eles vão reforçando sim, tá bom? A prova, ela acontece no dia 27 de novembro, tá? Não tem quantidade mínima ou máxima de acerto, gente. A questão é vocês refletirem o potencial do resultado para vocês, Sim. né? Então, é pensar sempre no potencial do resultado para vocês, tá? Isso, não pode deixar de comparecer, né? Não pode deixar de comparecer. Bom, sim, sempre teremos lista de presença, tá? Turma, eu estou repetindo isso porque tudo isso eu já respondi no chat, só que aí as perguntas vão se repetindo também. Por isso que eu pedi um minutinho de atenção, porque aí já vou tirando a prova, a dúvida de todos vocês, tá? Então, ó, sempre terá link de presença. Então, nunca saiam do encontro sem preencher a lista de presença, tá? Já coloquei aqui para vocês, tá bom? O local da prova, quem divulga é o próprio portal do MEC, ainda não, e é bem próximo da data da prova, pessoal, não é com muita antecedência, não, tá? Pode ser qualquer lugar, não quer dizer que vai ser perto da sua residência, não. Pode ser, pode não ser. Tá? Então, porque não é universidade, né? Então, assim, não é porque eu estudo, sei lá, na Moca que minha prova será lá. Não necessariamente, tá? Bom, teremos encontros até novembro, tá? Até novembro nós teremos aí um encontro, né? Depois colocamos para vocês a agenda também lá no Classroom, tá? Então, teremos encontros quarta-feira. Gente, é sempre quarta-feira, sempre o mesmo horário, tá? É isso, vão lá no Classroom. Deixa eu ver quantas galerinhas tem aqui no Classroom. Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vai agora. Clica aí no link da povo. Eita, nós. Vou colocar de novo, hein, ó. Vou colocar de novo. A teacher tanto colocou o código, como coloquei o link. Já clica aí, minha gente, já vai lá. Isso. É isso, amores. Pronto. Já manda ver. Não é porque aí amplia e facilita a comunicação, né? Amplia e muito. Ó, para vocês terem uma ideia, no começo do nosso encontro hoje, tinham 20 alunos no Classroom, agora já tem 96. É isso, minha gente, vocês são demais, entenderam? É isso. É isso mesmo, tá bom? Então, nós vamos ter que encerrar aqui, meu povo, já 5 minutinhos mesmo, porque todos nós temos os projetos de extensão, então, né, não tem muito jeito, temos que migrar, inclusive vocês também, né, estão no projeto de extensão, tá? Não saiam sem assinar a lista, já coloquei o link também algumas vezes aqui, ó, tá? Quem foi que pediu ali o link do NAF, vou colocar aqui o link do NAF, só para quem pediu, para não confundir, hein? Porque foi encaminhado também lá pelo Life, tá bom? Foi você, né, Fábio, que pediu? NAF. Pronto, mandei aí, Fábio. Já te mandei. Pronto, tá? As horas, no final de todos os encontros, Giovana, os coordenadores vão receber a lista de presença, por isso que é fundamental que vocês preencham, tá bom? E aí eles farão as inserções no Live, cada um aí no seu curso, né? Primeiro teremos que ter a certeza de quantos encontros vocês fizeram, por isso não saiam sem responder a lista. Professora, a senhora já repetiu isso, então, estou repetindo mais uma vez. Não saiam sem preencher a lista de presença. Não saiam sem preencher a lista de presença. Tá bom? Perfeito? Gosto assim, perfeito, pronto. Tá bom, minha gente?
Ó, quem ainda tem alguma dúvida enquanto a inscrição, eu vi que teve uma aluna que perguntou, né? Falem com o coordenador, gente, tá? Essa parte mais técnica aí, vocês precisam falar com o coordenador, tá bom? Né? Quem ainda está com dúvida se está inscrito, se não está inscrito, tá? Ó, Eduardo, o professor Guilherme já respondeu a sua pergunta aí no chat, acho que já umas 3 vezes. Não foi, Gui? Tá, fica atento aí, meu povo. Aê, galera. Ó, o professor Tony acabou de falar, ó. Atenção na prova. Atenção nas questões. Tá bom, minha gente. Tony, obrigado por hora. Gui, Obrigado. obrigado aí pelo A gente se apoio do vê em chat. Gilberto, Miguel. Até nossa próxima quarta. Agora temos que ir lá para os projetos, tá bom? Fiquem bem, hein, minha gente. Beijos, beijos. Tony, Tchau. beijoca, até. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, Gi.